Eu gostaria que a igreja lesse, por gentileza, este versículo. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. O título dessa mensagem, a qual o Senhor me deu, chama-se Um Projeto no Deserto. E quem esteve aqui segunda-feira passada, eu não vou recapitular, porque senão nós vamos perder o foco, mas quem esteve segunda-feira passada compreendeu que Adão e Eva, eles foram criados por Deus, e a Bíblia não nos relata a que idade Adão e Eva foram criados. Se quando Deus fez Adão e Eva, é claro que Deus fez Adão primeiro, e depois de algum tempo é que Eva foi criada, não da costela. Tem muitos que pregam e dizem, foi feita da costela. Não, não foi da costela, foi de um osso próximo à costela que foi tirado. Eu esqueci o nome dele agora, eu tinha até anotado, anotei em algum lugar, esqueci. Eu estava pesquisando um dia desse, e não foi da costela. Tem até alguém que já pregou e já às vezes diz assim, o homem tem menos uma costela que a mulher. Não, foi tirado de um osso, pequeno osso, que agora eu esqueci o nome. Mas se eu voltar aqui outra vez, eu vou trazer o nome para você. Então preste bem atenção. Mas a Bíblia não nos diz, não nos relata qual era a idade de Adão quando Eva foi feita daquele osso que Deus tirou do lado de Adão. Então nós não podemos aqui afirmar, mas nós podemos conjecturar, porque a palavra de Deus nos permite isso. Nós podemos conjecturar que Adão e Eva, eles já foram criados, já adultos, formados por Deus. E a palavra de Deus também não nos relata que Adão e Eva passaram por um seminário de família para aprender como seria a formação de uma família. É tanto que se nós formos entrar na história de Adão e Eva, nós vamos ver que a família de Adão e Eva foi uma família que passou por crises, passou por dificuldades, passou por momentos difíceis, a ponto de um filho matar o outro filho. Ou seja, Caim matou Abel por inveja, porque Deus abençoava mais Abel do que Caim. Porque Abel, ele entendeu que quando ele dava o melhor para Deus, Deus também dava para ele o melhor. Aleluia! Caim não havia entendido isso. Ele dava o que sobejava, ele dava o restolho para Deus. Ele dava dos frutos que caíam na terra. Ou seja, ele dava o que era podre para Deus. Então Deus abençoava muito mais Abel no campo do que Caim com seus frutos. Porque Caim era agricultor e Abel era pastor. Ele arrebanhava ovelhas. Então, quando ele oferecia sacrifício, ele oferecia o melhor. E Caim oferecia o pior. Então, aqui eu entendo que, para que eu e minha casa sejamos abençoados, eu tenho que dar o melhor. Existem muitas famílias que não são abençoadas, porque estão dando o pior para Deus. Eu não me lembro, não me recordo, me vem agora um testemunho rapidamente na minha mente. Se eu contei isso aqui semana passada, de um irmão que chegou na minha casa eufórico, gritando, pastor, vem cá para você ver a bênção que eu recebi. Eu falei, do Fusquinha, do Carocha. Para os irmãos que não vieram, eu vou contar rapidamente. Chegou em casa, pastor, vem cá para você ver a bênção que Jesus me deu. E eu corri lá fora, quando eu vi, era um Fusca velho, um Carocha velho, com os para-choques amarrados com arame, amassado, paralama enferrujado e um adesivo escrito atrás, propriedade exclusiva de Jesus Cristo.
Eu dei um grito com ele e falei, em nome de Jesus, arranca esse adesivo daí de trás. Pelo amor de Deus, não faz a coisa comigo. Foi o diabo que te deu esse carro. Mas depois eu fui entender que o que Deus foi mesmo Deus que deu para ele o Fusca. Porque ele merecia aquele Fusca. Porque ele só dava o restolho para Deus. Ele só dava o pior para Deus. Então Deus deu para ele o que ele merecia. Então é por isso que dentro da igreja existem pessoas que são mais abençoadas por Deus do que outras. Porque aqueles que dão o melhor de Deus, a melhor dele para Deus, ele sempre recebe o melhor de Deus para a vida dele. É por isso que tem muitas famílias dentro da igreja que são abençoadas e outras não. Por quê? Eu estou falando do material, do financeiro, não é do espiritual. Porque a palavra de Deus me diz, quando eu devolvo a Deus aquilo que Ele coloca na minha mão, então Ele repreende o devorador na minha vida, nas minhas finanças, no meu celeiro. Então quando eu entrego o melhor para Ele, Ele me dá o melhor que Ele tem para mim. Então é por isso que muitas famílias são amaldiçoadas. Mas nós vamos entrar aqui dentro da palavra sobre família. Preste bem atenção. Existem, eu falei de projeto no deserto, família. Adão e Eva. Quando Adão despertou do sono e viu do lado dele aquela mulher, que se nós formos descrever, creio eu, como era Eva, seria mais bela de todas as mulheres existentes na face da terra, creio eu. Cabelos, corpo, olhos, boca, nariz, enfim, pele. Creio eu que foi a mulher mais bela existente na face da terra. E quando Adão olhou para aquela mulher, ele deve ter ficado muito eufórico. Porque antes de Deus colocar do lado dele da mulher, ele reparava os animais e via que os animais, cada um tinha sua companheira. E agora ele olha para si próprio e fala, por que o leão tem a leoa, o gato tem a gata, o cão tem a cadela, e eu não tenho ninguém do meu lado? E foi aí que Deus então veio e colocou do lado de Adão Eva, a mulher, para que fosse uma adjuntora, uma auxiliadora. E falando disso, a mulher, como auxiliadora, como adjuntora, existem muitas pessoas que, ao constituir uma família, ao entrar para o casamento, eles não estão preparados para o casamento. Eu glorifico a Deus por um lado e por outro não. Existem religiões que os jovens, para se casarem, eles passam por um processo, por um ensinamento com respeito ao que é o casamento, ao que é família, para que eles saibam aonde é que eles estão colocando o pé. Eu já vi casamento ser desfeito no altar. Eu já vi o noivo ou a noiva no altar, na hora de dizer sim, falar não. E talvez os pais dos noivos, os convidados, ou o pastor ou o padre que estava realizando a cerimônia ficarem assustados. Mas talvez seria a melhor resposta que eles pudessem dizer diante do altar do que dizer sim. Porque o casamento, a princípio, para um jovem, ao princípio é um sonho, ao princípio é uma visão de alegria, de festa. Existem muitos que entram no casamento para resolver problemas. Eu conheci pessoas, por exemplo, que casaram-se, estou falando de mulher, casaram-se porque os pais prendiam muito, não deixavam sair, tinha a hora certa para chegar em casa, e aí começaram a namorar,
e pensaram assim: a solução é um casamento. Eu vou casar, porque eu estando casada, eu saio de casa, saio debaixo da tutela dos meus pais e vou viver minha vida tranquila. Maior engano. É o maior engano. É tanto que quando alguém age dessa forma, o casamento não dá certo. E quando separa, a primeira porta que vai bater é a porta do papai e da mamãe. Vai bater na casa dos pais. E a mamãe, com muito amor e muito carinho, que já sabe da situação, que já sabia que isso ia acontecer, ela abre os braços e chora junto com a filha. Por quê? Porque a mãe sabia que a decisão seria uma decisão errada. Ainda hoje, preste bem atenção,